Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia para você, querida telespectadora da TVI News! Que saudade que eu tava de vocês! Olha, semana passada a gente teve uns problemas técnicos, mas hoje a gente está aqui com a bênção de Deus e o meu bom dia especial é para você, telespectadora da TVI News, essa mulher querida, aguerrida, dona de si, que sabe que nasceu para ser protagonista da sua vida, guardiã dos direitos dos seus filhos, né? Assim, ó, essa mulher que é empoderada, que sabe que nasceu para ser amada e respeitada e, portanto, não aceita menos do que isso. Ó, meu bom dia especial para o telespectador da TVI alto nível, porque aqui a gente só tem, né, alto nível nos assistindo. Aquele homem que protege a mulher, que honra a mulher, aquele homem que respeita a sua mulher, respeita a sua família, aquele homem que sabe que nasceu para ser o sacerdote do seu lar, aquele homem que se vê uma mulher correndo risco, não vai dizer assim, ah, não conheço, não é comigo, não estou nem aí, não. Ele vai ligar para o 180, ele vai ligar para o 190, ele vai procurar ser rede de apoio daquela mulher, porque hoje pode ser uma desconhecida, amanhã pode ser a esposa dele passando por um perrengue, a filha, enfim. Bom dia, que saudade! E hoje, Úrsula, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre ocultação de patrimônio! Ninguém aí já ouviu falar dessa história, né? Porque a gente só conhece ex-marido e genitor íntegro, né? Assim, ó, vai vendo, hein? O que acontece? Muita gente depois que separa, e na verdade, muitos homens, ainda na constância do casamento, têm, vamos dizer assim, a nefasta, a sórdida, a maquiavélica atitude de ocultar patrimônio a fim de prejudicar suas mulheres, suas companheiras e até mesmo os seus filhos. Muito homem por aí se utilizando de laranjas. E, aliás, laranjas esses que são tão mau caráteres quanto o próprio homem que está fazendo isso. Mas como a gente vai lidar, Úrsula? Quem geralmente são esses laranjas, assim, que o genitor ou meu ex-marido, porventura, esteja se utilizando para me prejudicar e prejudicar os meus filhos? Geralmente um parente, a mãe, um irmão, né? Um familiar, um conhecido, até mesmo um funcionário. Quando eles se separam, eles colocam as novas companheiras como laranjas, as namoradinhas, enfim. Seja, ou os sócios, os amigos, seja como for, o meu papel aqui hoje, mulher, é dizer para você como você deve se comportar diante de uma possível ocultação de patrimônio. Veja só, existem algumas medidas típicas e atípicas que nós podemos nos valer para tentar encontrar o patrimônio que está em nome do devedor, que está em nome do ex-marido, aquele patrimônio que você sabe que foi adquirido na constância do casamento, da união estável, mas que ele insiste em dizer que não é de vocês porque registrou e colocou no nome de laranjas. E aí, Úrsula, como que a gente vai correr atrás disso? Bom, primeiro que eu preciso que você, a partir de hoje, se você ainda não divorciou, você vai começar a documentar, printar, a buscar os documentos necessários. Ah, a Úrsula é uma empresa. Ah, a Úrsula foi uma fazenda, foi um imóvel, foi um carro. Você vai começar a printar e a guardar todos esses documentos. Você vai guardar no celular? Não. Porque o celular, ele pode quebrar, alguém pode roubar, pode ser extraviado. E se isso acontecer, você precisa ter certeza que aquelas provas não vão sumir para não te deixar na mão. Então, tudo que você printar a partir de hoje, você vai começar a colocar no e-mail, nas nuvens, né? Como as pessoas falam. Você vai colocar no e-mail. Por quê? Porque o e-mail, ainda que você perca o celular, ainda que o celular quebre, caia no chão, alguém extravie seu celular, ou você perca em algum lugar, você vai ter no e-mail as provas que você até agora já conseguiu printar. Então, vamos lá? Se for bens no Detran, a gente vai conseguir aí, em nome de quem que esse bem imóvel
né? Bem móvel, na verdade, no Detran, bem móvel, foi registrado. Então, ele comprou uma moto, ele comprou um carro, ele comprou 2 carros, ele comprou um caminhão, ele comprou, sei lá, uma carreta, um ônibus. No Detran, a gente consegue levantar em nome de quem ele registrou aquele bem móvel. Basta a gente ter o quê? Pelo menos o número da placa, ou as letras da placa. A gente tendo a placa, a gente já consegue saber em nome de quem que registrou. Ok. E ele comprou, Úrsula, bens móveis. Então, tudo bem. É a partir daí que a gente vai começar a procurar, né? E aí ele está usando, o carro está no nome lá da mãe dele, mas é ele que usa. É ele que aparece como dono. Vocês estão aí na constância do casamento se utilizando desse bem. Então, tudo isso aí é prova. Você vai printando os usos, as viagens, você vai documentando isso para a gente mostrar para o judiciário que, apesar de estar registrado no nome de laranjas, no nome de terceiros, aqueles veículos adquiridos da constância do casamento ou da união estável pertencem, portanto, ao casal. Outra coisa, ele comprou apartamentos, comprou lotes, comprou sítios, comprou imóveis, comprou fazendas, comprou vários imóveis e colocou no nome do irmão, colocou no nome da mãe, do sócio, do laranja, do funcionário. Úrsula, a gente faz o quê? Vamos começar a correr atrás da escritura, da certidão de inteiro teor desses imóveis, certo? E a gente vai documentar, vai fotografar essas fotos e vai colocar onde? Armazenado no nosso e-mail. Para quê? Porque se amanhã ou depois a gente realmente se separar, a gente vai precisar comprovar para o judiciário que aqueles imóveis que foram comprados na constância do casamento ou da união estável pertencem ao casal, na proporção, então, de 50% para o ex-marido e 50% para você. Outra coisa. Úrsula, eu estou aqui em união estável, a gente já vive há tantos anos juntos, e de repente, ele quer, porque quer, fazer uma escritura de união estável com separação total de bens. Mas até agora a gente já adquiriu tanta coisa juntos e ele quer fazer até com data retroativa só para me prejudicar. Eu tenho uma notícia para te dar. Primeiro, você não é forçada a aceitar a realização de uma escritura de união estável formalizada em cartório com separação total de bens. Você não é obrigado, ok? Segundo, outra coisa que a gente precisa pontuar. A união estável, ainda que escriturada agora, ela já existia há 10 anos atrás, mas ela foi escriturada agora. O regime de bens passa a valer de agora para frente. Ele não retroage, ou seja, tudo que foi adquirido na constância da união estável é seu na proporção de 50%. Então, ainda que a partir de hoje faça uma escritura de união estável com regime de separação total de bens, porque você foi obrigada a isso, o tempo da união estável anterior, ele comunica os bens. Portanto, tudo que vocês compraram na constância da união estável, metade é seu e metade é dele. Por quê, Úrsula? Porque para esse período que vocês não organizaram uma escritura de união estável, o regime usual passa a ser qual? Parcial de bens. Vamos lá. Vamos levar em consideração que a gente já divorciou, separamos. E agora, Úrsula, ele está ocultando o patrimônio. Tem muita coisa que eu consegui descobrir em nome de quem que tá, mas tem muita coisa que eu não sei, ele comprou escondido, não chegou ao meu conhecimento. Dá para fazer o quê, pelo amor de Deus, que eu não sei nem por onde começar. Primeiro, que você vai distribuir uma ação de divórcio, uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens. E aí, Úrsula, você vai fazer o quê? Você vai começar a pedir para o judiciário para se utilizar das ferramentas e dos mecanismos próprios de pesquisa, aqueles típicos de pesquisa, exatamente para que você encontre tudo que você precisa para provar para o judiciário que você constituiu patrimônio com aquele camarada. Então, você vai pedir cisbajude, você vai pedir bacenjude, você vai pedir quebra de sigilo bancário e fiscal, você vai pedir pesquisa de procurações em cartórios. E aí, Úrsula, eu consegui achar outros patrimônios que eu não tinha conhecimento. Bom, a partir daí, o judiciário começa a fazer como se fosse um cruzamento de informações para saber onde realmente está o real e total patrimônio do casal. Úrsula, eu me separei. E esse camarada agora está devendo pensão alimentícia. Eu não sei por onde começar.
Ou às vezes eu nem tive um relacionamento com ele, só foi ali uma coisa pontual e eu engravidei e nasceu a criança e tal. O fato é que ele está devendo pensão. Não envolve patrimônios do casal ou do ex-casal, mas envolve, por exemplo, a dívida de pensão alimentícia. O que, que eu posso fazer? Veja só. A execução da pensão alimentícia ela pode se dar por meio de duas condições. Uma ação que a gente vai cobrar os 3 últimos meses que estão em aberto e aqueles que se vencerem no curso do processo. E outras, e esse aí essa é a execução que vai tramitar pelo rito da prisão. E a outra ação, o outro rito é o rito da penhora. Esse rito da penhora são os meses em aberto anteriores aos 3 meses que eu acabei de falar, para os 2 anos, né? Engloba os 2 últimos anos de pensão atrasada. Úrsula, mas ele me deve tantos anos de pensão. Mamãe, veja só. Como você dormiu no ponto, infelizmente, o tempo máximo que você, na condição de genitora, pode cobrar são os 2 últimos anos. Mas eu tenho uma informação importante para você. O período anterior aos 2 últimos anos, ele não prescreve para o menor. Logo, quando o seu filho alcançar a maioridade, ele ainda vai ter um prazo de 3 anos para ingressar na justiça e cobrar todo o tempo anterior de pensão alimentícia não paga que o seu ex-marido, porventura, o seu ex-companheiro, o genitor desse filho seu, deixou de pagar. Portanto, para o menor não corre prazo prescricional. Para você, mamãe, infelizmente, o judiciário coloca aí um tempo. Então vamos lá, o lapso de tempo para ação de execução pelo rito da penhora são os 2 últimos anos de pensão atrasada. E o lapso de tempo para o rito da prisão são os 3 últimos meses de pensão atrasada, mais aquelas que porventura vencerem no curso do processo. Úrsula, eu não consigo achar bens em nome desse camarada. O que eu posso fazer? Vamos pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal dele? Vamos pedir para fazer a busca de bens via Cisbajude, Bacenjude e diversas outras pesquisas que porventura cheguem ao nosso conhecimento e que já estão aí no judiciário disponíveis e que seu advogado vai ter conhecimento? Vamos pedir para verificar se ele possui vínculos trabalhistas, se ele possui algum vínculo com alguma empresa, porque aí a gente pode pedir o encaminhamento do ofício para desconto e repasse da pensão alimentícia. Olha que bacana. Úrsula, ele não tem vínculo nenhum, o que eu faço? Bom, então a gente precisa agora, mesmo que cansativo. É cansativo, mulher? É muito cansativo. E quem está te dizendo isso não é só a Úrsula advogada, é a Úrsula mãe, que enfrenta essa situação, né? Na vida pessoal. É cansativo, é desgastante, é exaustivo, mas você não pode esmorecer. Então vamos lá? Vamos quebrar o sigilo bancário e fiscal dele? Vamos pedir uma pesquisa dos patrimônios móveis e imóveis dele, junto aos cartórios, junto ao Detran. Vamos pedir Cisbajude, Renajude, Infojude. Vamos pedir? Vamos. Mas faz de conta que a gente não conseguiu nada. A gente só vai conseguir cruzar os dados do genitor com os outros parentes dele, por exemplo. Então vamos pedir a extensão da quebra do sigilo bancário e fiscal para esses outros que aparecem nessas transações bancárias, por exemplo, ou que porventura nos cartórios tem alguma procuração em aberto, por exemplo, o camarada não tem conta nenhuma no nome dele, eu citei, não tem movimentação bancária, mas ele tem uma procuração que a pesquisa identificou lá, e essa procuração dá a ele o direito de movimentar as contas da mãe dele, dos sócios dele. Sabe o que isso significa para mim? Significa que esse camarada está usando a mãe ou os sócios, ou os pais, ou os parentes, ou os irmãos, ou a nova companheira, como laranja para ocultar patrimônio líquido. E o patrimônio, obviamente, não somente líquido. Quando acontece deles começarem a movimentar a conta bancária de terceiros, obviamente que eles começam também a comprar bens e registrar em nome desses terceiros. E aí, Úrsula, o que eu posso fazer? Bom, na medida que a gente cruzou essas informações e encontrou quem são os laranjas, a gente vai para cima dos laranjas. Uma outra informação importante. Tudo que o genitor comprar na constância do casamento ou da união estável e registrar no nome da nova companheira
50%, repete comigo, 50%, em regra, pertence ao seu ex-marido, ao genitor dos seus filhos. Portanto, os bens que estão registrados em nome desta nova mulher, dessa nova companheira, podem sim ser penhorados para satisfazer a dívida da pensão alimentícia. É por isso que vira e mexe você ouve informações aí nas redes sociais dizendo assim: olha, fulano ou beltrano conseguiu penhorar os bens no nome da nova companheira dele para pagar a pensão. E aí algumas pessoas dizem: não pode penhorar os bens que estão no nome da companheira. A companheira não tem nada a ver com isso, não é filho dela, não é filha dela, Mas geralmente são bens adquiridos na constância do novo relacionamento, fazem isso para fraudar os credores, no caso, os próprios filhos, e por isso a gente tem que entender pela viabilidade da extensão, né, da penhora a esses bens. Portanto, vamos penhorar esses bens na proporção de 50% para satisfazer a pensão? Vamos. E uma vez penhorada, a gente vai fazer o quê, Úrsula? Levar para leilão. Mas existem algumas medidas atípicas que eu também preciso deixar registrado aqui para você. Lembrando que fraude contra credores tem repercussões cíveis e repercussões criminais. A justiça entende que o genitor está, ou seu ex-marido, está agindo de má fé quando ele tenta ocultar o patrimônio para prejudicar os próprios filhos. E, aliás, o abandono material, além da própria fraude a credores, também é crime. O abandono material é previsto no Código Penal, no artigo 244, inclusive com consequências de reclusão e multa. Logo, a ocultação de patrimônio e o abandono material de incapaz são crimes, sim, que podem resultar em implicações civis e criminais em desfavor desse camarada. Úrsula, mas quais são as medidas atípicas que você acabou de falar? Eu não consegui nada, ou o que eu consegui não foi suficiente para satisfazer a totalidade, a integralidade dessa execução. Eu posso fazer mais alguma coisa em desfavor desse genitor? Pode, pode. Ainda que seja pelo rito da prisão e você já esteja com mandado de prisão nas mãos, o que você pode fazer além disso? Bom, você pode pedir, eu já falei aqui, da quebra do sigilo bancário e fiscal. Você pode pedir a suspensão da CNH. CNH é o quê, Úrsula? A carteira de habilitação, mulher, pelo amor de Deus. Se esse camarada ele não está disposto a cumprir minimamente com as suas obrigações, porque, olha, amar, o judiciário não pode obrigar um genitor a amar os seus próprios filhos, mas a gente pode, através do judiciário, impor a obrigação de cuidar. Amar é uma coisa, cuidar é outra. Portanto, ainda que ele não queira, né, ele tem que pagar a pensão alimentícia, sim. Aliás, abandono afetivo também tem repercussões, tá? E resulta em dano moral. Mas hoje a gente vai falar sobre a questão das medidas atípicas. A gente está falando sobre isso agora. Vamos pedir o protesto do nome dele nos órgãos de SPC e Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito? Vamos, podemos pedir o protesto. Vamos pedir a suspensão da CNH dele, que é a carteira de habilitação, para ele não dirigir mais e ficar aí limitado no ir e vir? Vamos. Vamos pedir a suspensão do passaporte dele? Vamos. Por que pedir a suspensão do passaporte? Uai, mulher, se ele está devendo pensão alimentícia, por qual motivo ele está viajando para cima e para baixo? Não, ele não tem que viajar para cima e para baixo, nem nos voos domésticos, tampouco nos voos internacionais. Então, cabe a gente pedir suspensão, sim, do passaporte dele, como uma forma atípica para pressioná-lo a pagar a pensão alimentícia. Ponto. Outra coisa que a gente pode fazer, Úrsula, a gente pode pedir o bloqueio dos cartões de crédito. Como assim? Úrsula, você tá doida? Não, não tô doida, não. Tem muito genitor que não deixa o dinheiro parado na conta, mas que está se utilizando do cartão de crédito para fazer diversas viagens, diversos gastos, né, diversas despesas incompatíveis com aquela suposta insolvência ou impossibilidade dele para pagar a pensão. E aí, Úrsula, o que eu posso fazer? Uai, você vai pedir o bloqueio dos cartões de crédito. Quem está devendo a pensão não tem que ficar usando cartão de crédito em viagem, amiga. Não tem que ficar gastando cartão de crédito em compras virtuais. Não tem que ficar usando cartão de crédito em restaurantes. Faça-me um favor. Então, vamos pedir um bloqueio? Não bastasse isso,
Tem alguns bancos hoje, principalmente os bancos digitais, que tem uma hipótese, assim, uma espécie de possibilidade de você deixar o seu dinheiro todo no crédito, por exemplo, o C6. Quem coloca o limite do teu cartão de crédito é você. Aí o que os genitores estão fazendo? Tira o dinheiro da conta corrente, coloca no cartão de crédito como limite, exatamente para que as possibilidades de penhora não recaiam sobre o cartão de crédito. Às vezes recai, mas às vezes não recai. Porque fica parecendo que aquele limite não é do camarada, que aquele limite é do próprio banco, enfim. E aí essa é a maneira que os genitores estão encontrando para, quem sabe, burlar aí, né, os sistemas e o próprio judiciário. E aí, dessa maneira, eles tiram o dinheiro da conta corrente, colocam o dinheiro no cartão de crédito, exatamente para continuar tendo uma vida de luxo, de regalias, de viagem, disso, daquilo, e, consequentemente, continuar sem pagar a pensão alimentícia. Na medida que você pede o bloqueio dos cartões, que é uma medida atípica, você está pressionando esse camarada a pagar a pensão. Mas, Úrsula, eu já descobri que ele não usa nada no nome dele. Tudo é no nome de laranja. Tudo que eu estou dizendo aqui para você a respeito dos bloqueios, das medidas típicas e atípicas. Algumas dessas medidas podem sim se estender aos laranjas. Eu posso suspender a CNH, Úrsula, de um laranja? Não. Mas você pode, por exemplo, pedir o bloqueio das contas desse laranja. Você pode, por exemplo, pedir os bloqueios dos cartões de crédito em nome desse laranja. Afinal, você conseguiu, através da quebra do sigilo bancário e fiscal, comprovar que aquele laranja é, de fato, a pessoa que o genitor, o teu ex-marido, está se utilizando do nome para fraudar as execuções e prejudicar você e seus filhos. Veja, tem outras medidas atípicas? Tem. Muitas delas dependem, inclusive, da criatividade e da disponibilidade do judiciário e dos magistrados para entenderem a gravidade da coisa, né? E tentarem, portanto, pressionar o genitor que está devendo a pensão alimentícia, que está sonegando a pensão alimentícia, a pagar de todas as maneiras. A propósito, a gente está lidando com o quê? Com o sustento digno de crianças que precisam do apoio, da contribuição dos seus genitores para sobreviver de forma digna. E pensão alimentícia, amigos, é assunto sério na legislação brasileira. Pensão alimentícia da cadeia, sim. Pensão alimentícia encarcera, sim. Pensão alimentícia coloca o camarada no resort por até 90 dias para que ele veja o sol nascer quadrado, sim. E você tem pena de um genitor que abandona materialmente seus filhos? Você não deveria ter pena. Quem tem pena é galinha. A gente não tem que ter pena de ninguém, só dos filhos da gente. Portanto, se a gente tiver de executar para pedir a prisão, a gente vai. Outra coisa, e aliás, a produção já está aqui dizendo, Úrsula, você já está terminando o seu tempo, eu não posso deixar de falar. Amiga, quando o mandado de prisão saiu, você não vai fazer acordo. Quando estiver próximo de sair, você não vai fazer acordo. Sabe por quê? A maioria deles passa um bom tempo sem pagar pensão. Só tem uns 5 minutos, ó, o Cássio está aqui me avisando. Ai, Cássio, pelo amor de Deus! Olha, semana que vem é aniversário, hein? Duela por Elas. Dia 8 a gente está completando 1 ano de vida na TVI, ó. Vai ser programa especial semana que vem, hein? Ai, mas vamos lá. Eu estava falando aqui o seguinte, eu quero bolo, o Cássio tá aqui falando, tem que ter bolo, Barbosa, tem que ter bolo. Eu me perdi completamente, mas vamos lá. Uma vez que expediu o mandado de prisão, que está próximo de fazer isso, amiga, não faz acordo com o genitor. Espera ele se movimentar, porque depois que o mandado de prisão sai, o dinheiro brota do chão. O dinheiro brota da pedra, o dinheiro brota da parede, a família vai se movimentar. E, aliás, os laranjas, em nome dos quais o dinheiro do genitor está escondido, também vai disponibilizar o valor que gerou a dívida da pensão alimentícia a fim de tirar o camarada da prisão. Então, a única coisa que você não pode fazer numa ação de execução de alimentos pelo rito da prisão é acordo. Primeiro, você deixa o camarada ser encarcerado. Deixa ele pelo menos alguns dias vendo o sol nascer quadrado. Amiga, é um presente que você vai estar fazendo para esse camarada.
Você vai dar a ele a oportunidade de refletir. Hoje o tempo talvez seja o que a gente tem de mais valioso. E você vai permitir que o genitor, uma vez preso, seja tolhido da internet, do celular, do notebook, e, portanto, esteja ali, ó, consigo mesmo, refletindo sobre o que ele está fazendo com o próprio filho ou a própria filha, sobre o que ele está sendo como ser humano, como pai. Esse momento de autorreflexão é um presente que você, mamãe, está dando ao genitor do seu filho. Portanto, não volta atrás, não esmorece, não titubeia, sabe assim? Não olha para o lado, vai em frente e segue. A ação de execução pelo rito da prisão geralmente gera resultados, geralmente nos traz grandes resultados. E, portanto, uma vez distribuída, tá perto de sair o mandado de prisão, mulher, tu não faz acordo não, porque ele vai pagar a primeira parcela e depois ele não vai pagar mais nada. E você vai ficar amargando o sentimento de injustiça. Ó, hoje a gente falou sobre algumas medidas típicas e atípicas das execuções. Eu te disse que além da prisão a gente pode penhorar os bens, suspender a CNH, suspender o passaporte, bloquear o cartão de crédito, pedir quebra de sigilo bancário e fiscal. Eu te falei um monte de coisa que a gente pode fazer, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, em desfavor do teu ex-marido que está ocultando patrimônio para não dividir com você, ou em desfavor do genitor dos seus filhos. A única coisa que eu não falei aqui é que você tem o direito de cruzar os braços. Porque o direito não socorre aos que dormem. E você, mulher, telespectadora da TVI, não pode dormir, porque você nasceu para ser protagonista da sua vida. E o melhor de tudo, você sabe disso. Você é uma mulher empoderada, consciente dos seus direitos e da sua posição enquanto guardiã dos direitos dos seus filhos, assim como dos seus próprios direitos. Esse é o Ela por Ela de hoje. Semana que vem a gente tem um encontro especial. 1 ano de Ela por Elas na TVI. Vai ter bolo, Cássio! Vai ter parabéns! Eu quero parabéns, hein? Eu quero parabéns semana que vem. Vamos trazer aqui um programa recheado, bem especial. Eu tenho certeza que você vai se impactar tanto quanto eu. Porque é um marco histórico na minha vida pessoal e profissional e um marco histórico na TVI e para os telespectadores da TVI que, através do Ela por Elas, têm se munido de informações, porque a missão do nosso programa é compartilhar conhecimento e disseminar informações a fim de empoderar mulheres e salvar vidas. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, porque nós estamos amando fazê-lo. E é isso. Temos um encontro marcado na próxima segunda, a partir das 10 horas da manhã. Beijo! Vai ter bolo, hein, Cássio? Vai ter bolo, Barbosinha? Bora providenciar!